Muito boa tarde, é um prazer estar com todos vocês aqui nessa plataforma que traz acesso à saúde e conhecimento para todos que estão interessados no cuidado com o paciente renal crônico. Nós estamos comemorando o Dia Mundial do Rim, no dia 10 de março, e nós entendemos que esse mês todo é um mês de continuar a educação continuada e reforçar as medidas aí para melhor assistência. Meu nome é Ricardo, sou médico nefrologista aqui em Goiânia, atualmente presido a Sociedade Goiana de Nefrologia, tá? E venho a pedido da Secretaria do Estado para repassar para vocês o máximo de conhecimento, informações que possam ajudar todos que estão envolvidos na área de saúde a cuidar dos nossos pacientes em situações mais emergenciais e também em pronto-socorros e pronto atendimento. Vamos lá. Então, primeiro vamos definir, o que é insuficiência renal crônica, tá? Tem uma sigla aí, TFG, taxa de filtração glomerular reduzida, A gente costuma falar em porcentagem, mas o correto é falar em ml por minuto, por pelo menos 3 meses. Então, se você tem uma diminuição da filtração glomerular, da filtração renal, por pelo menos 3 meses você tem algum grau de doença renal crônica ou insuficiência renal crônica. Aliado a isso, a gente tem que ter, ou pelo menos isoladamente, alguns outros marcadores de doença renal, ou a patologia está anormal, o exame de urina pode estar com algum sedimento ou perda de proteína, que é quantificada aí pela essa albuminúria, e às vezes até alterações na imagem, ultrassom ou tomografia. E diante disso, a partir do momento que a gente tem uma suspeita, que nós entendemos que esse paciente possa ter insuficiência renal, nós solicitamos, nós coletamos a dosagem da creatinina, que é um marcador de depuração, Através dele a gente faz cálculos e análises que, se eu doso no sangue a creatinina e ela está elevada, de modo geral, a gente vai entender que esse paciente tem algum grau ou alguma dificuldade em eliminar essa toxina, essa creatinina, certo? Claro que a gente tem alguns vieses, Nós temos opções aí e situações em que às vezes a filtração é boa e a creatinina é um pouco aumentada por excesso de massa muscular, ou ingesta de proteína exagerada dentro de algum período. Mas, dentro do nosso contexto de pacientes doentes ou rastreio, em princípio, esse paciente já tem, sim, um grau de déficit de filtração. Então, aqui temos um quadro que, de um lado, a gente tem a taxa de filtração, e aí, assim, a doença renal ela é evolutiva e ela tem graus. Ela vai de 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5, sendo que o 1 é a melhor taxa de filtração possível, A partir do estadio 3, ele é dividido, que é o paciente que tem insuficiência renal moderada, conforme a creatinina, E o 5, que já está à beira da diálise ou até mesmo já dialisando, tá? Hoje, a recomendação é que a gente use a fórmula do CKD-EPI para calcular, que é a que tem menos vieses no cálculo, em vez de você usar aquelas antigas, Crocroft-Gault, tá? E adicionalmente a gente complicou um pouquinho aqui quando a gente fez a interface entre taxa de filtração com a quantidade de perda de proteína. Mas, assim, basta saber que se tem uma perda de proteína ausente, presente de forma leve, moderada ou aumentada. E aqui vem, onde
estão as causas da insuficiência renal crônica, né? Então aqui a gente tem diabetes, pressão alta, problemas cardiológicos, as inflamações de uma maneira geral. A gente tem que lembrar que obesidade é inflamação, doenças hereditárias presentes na história familiar aí, o uso do tabaco e até o envelhecimento, né? Lembrar que os rins envelhecem, eles também podem ter uma taxa de filtração reduzida sem necessariamente significar doença, mas isso tem que ser realmente bem estudado para que a gente confirme que seja somente a perda de filtração pelo envelhecimento. Se o paciente tem algum desses outros fatores ou cofatores, aí já existe uma chance maior de que seja doença, em vez de ser somente um déficit de filtração pela idade. E aí, para conseguir atingir a nossa meta aqui da nossa aula, né? O que eu tenho que fazer com esse paciente numa situação de urgência e emergência? Vamos lembrar o que o rim faz, então, né? Então, nesse diapositivo, a gente encontra aqui as funções do rim, de uma certa forma. O que é mais conhecido são isso aí, remoção de ureia e creatinina, né? Mas ele interfere na estrutura óssea, ativando a vitamina D e a absorção do cálcio, né? Ele trabalha sinalizando a medula óssea a produzir hemoglobina, né? Então, a eritropoetina é um hormônio sintetizado endocrinamente pelo rim na formação do sangue, tá? Ele contribui com o equilíbrio de água, né? Com a remoção do sódio e assim todas as interfaces com a pressão arterial, né? Lembrar que o sistema renina-angiotensina também está aqui, né? Ele atua fazendo a regulação do pH, equilibrando o sangue e equilibrando também o potássio, tá? Que é diretamente ligado às arritmias aí. Então, se a gente for ver, o rim interfere em uma série de sistemas, né? E garantir o bom funcionamento traz um equilíbrio muito importante, tá? Diante do que ele interfere, nós vamos ter situações muito particulares na urgência e emergência de acordo com que esse órgão vai entrando em falência. Lembrar também que nós não temos somente a insuficiência renal crônica, né? É fácil detectar numa investigação, numa anamnese de pronto-socorro. Se você pergunta, tem algum problema renal? Não, muitos não conhecem. E existem também aqueles pacientes que realmente não tinham nada renal e que estão desenvolvendo ali naquele momento, que provavelmente, se você não suspeitar e não solicitar a creatinina, né, ou pelo menos a creatinina e o exame de urina, você talvez não vá conseguir detectar nenhuma alteração, tá? E aí, classicamente, a gente sempre segregava a insuficiência renal aguda em três classificações, de acordo com a sua origem e o que estava determinando, que era a ira pré-renal, ou seja, os doentes que de uma certa forma faltavam sangue para o rim, né? Os que sofreram alguma hemorragia no trauma, diarreias importantes, queimaduras, né? Que a perda de água corporal é importantíssima, tá? As iras, né? A insuficiência renal aguda propriamente renal, que foram causadas aí por inflamações, infecções, e aqui entrou Covid, dengue, entra tudo, e propriamente as drogas, né? As que a gente mais conhece, o anti-inflamatório e alguns antibióticos, e as iras, né? A ira pós-renal, que é aquela que é encontrada na vigência de uma obstrução, né? O cálculo que obstrui a uretra, tumores de colo de útero invadindo bexiga e comprometendo aí a filtração e a drenagem dessa urina, tá bom? Mas hoje, né, o conceito atual de insuficiência renal aguda veio com o KDIGO, que é uma recomendação, um estudo de especialistas que traz as recomendações maiores dentro da nefrologia. E aí nós hoje
classificamos a insuficiência renal aguda conforme 3 estágios, então CADIGO 1, 2 e 3. Sabendo que um aumento maior que 0,3 na creatinina basal do paciente, ou até 1,5 a 2 vezes esse basal, já é classificado como uma insuficiência renal aguda CADIGO 1. Tá? Você pode classificar essa doença tanto com base no aumento gradual da creatinina, quanto também na redução do volume urinário. Por que isso foi importante? A creatinina, por ser um marcador mais tardio de lesão, ela às vezes pode demorar um pouco a aumentar. Quando você está numa situação de urgência ou grave, evoluindo com piora, geralmente o débito urinário, a diurese que você mede em quilograma hora, geralmente são dados mais sensíveis para diagnosticar esse paciente. Então você pode descobrir que ele está evoluindo com insuficiência renal de forma rápida, medindo a quantidade de urina que ele está fazendo naquele intervalo de tempo, mesmo com a creatinina ainda sem uma elevação tão expressiva. Então, o diagnóstico da insuficiência renal aguda hoje, ela parte de você tentar classificá-la entre 1, 2 e 3, e isso já vai ter alguma implicância de gravidade. Mas vamos lá, propriamente dito nas situações de urgência. Eu vou abordar basicamente alguns tópicos, não dá para falar tudo, tá? Então, aqui vamos passar por dor, dispneia, alguns sintomas clássicos aí de inchaço, arritmias, as infecções mais frequentes, crise hipertensiva, alguma coisa de síndrome nefrótica e nefrítica, tá? Alguns distúrbios hidroeletrolíticos, tá bom? E o que fazer com os contrastes e tudo mais. Não dá para abordar todo extensivamente, mas eu quis trazer mensagens que não podem passar e que talvez são lembranças fáceis da gente ter, que valeria a pena todo profissional de saúde estar munido dessas informações no momento do atendimento. Então vamos lembrar, dor nos rins, Quer dizer, muitas pessoas levam a mão nas costas e sempre atribuem a dor à doença renal. Raramente a doença renal crônica dói, a doença renal aguda também naturalmente não é acompanhada de dor na sua maioria. Para o rim doer, nós temos assim, ou que estarmos com uma infecção que atingiu esse órgão, que é uma infecção um pouco mais complicada. Aqui nesse diapositivo fala de falta de sangue, ou seja, um infarto renal, tem que ter tido uma trombose, isso causa dor, mas é uma situação rara. Hidronefrose, que é aquela situação em que um paciente está com uma obstrução, Se ela vem de uma pedrinha, de um cálculo que acabou de descer, está em processo agudo daquela cólica, aí sim, hidronefrose e cólica e eliminação do cálculo é muito frequente e é classicamente a causa que mais dói no sistema urinário. Alguns cistos, lembrando que só de falar que tem cisto pequeno, cisto simples, a maioria deles são indolores, mesmo que muito grandes, tá? Trauma, e alguns tumores também podem causar dor. No geral, para quem tem função renal normal, ultrassom, tomografia podem ser realizados. Geralmente a gente não precisa de uso de contraste para diagnóstico, tá? Se for pensar em cálculo renal, que são os mais frequentes, Às vezes não tem a tomografia disponível, faça um raio-x, tente um ultrassom, vê se tem obstrução, vê se o paciente tem hidronefrose. Nessa imagem aqui, nós conseguimos mostrar a topografia da dor, Ela começa aí nessa região roxinha, lá em cima no dorso e vai caminhando para a região anterior do abdômen, muitas vezes chegando até a região inguinal, na mulher na vulva, no homem na bolsa escrotal do mesmo lado, tá? Lembrar, o tratamento sempre vai passar por um antiespasmódico, anti-inflamatório, para paciente com função renal normal,
vai ser muito bem-vindo e, à medida que o paciente precise, a gente pode lançar mão aí de opioides, né? Concomitantemente, diante do quadro muito importante de dor, os pacientes vomitam, então antieméticos. E se tiver sinal de infecção, febre, né, e infecção urinária associada, associar o antibiótico adequado. A cólica nefrética, né, é muito importante que nós separemos ela, nós tentaremos fazer o diagnóstico diferencial de lombalgia mecânica. O que é lombalgia mecânica? É dor estrutural na coluna. Às vezes o paciente faz exame de imagem, não tem nada na coluna, mas não quer dizer que ele não tenha dor. Tá? O paciente pode ter fraqueza muscular, ter feito exercício, postura inadequada. Então, a dor renal bilateral que piora com a movimentação não é o quadro típico de doença renal, né, de cálculo ou alguma patologia que vai ser responsável por essa dor. Se o paciente sabidamente está em insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica, não use ou evite ao máximo o uso de anti-inflamatório. Se ele for dialítico, né, o paciente chegou com dor nas costas, já faz hemodiálise, a primeira coisa de pensar: urina, ele tem diurese ainda? O paciente urina pouco ou não tem diurese, mesmo que seja cálculo renal, nós não vamos tentar hiperidratar esse paciente, expandir, fazer soro no intuito de eliminar esse cálculo, né? Reveja outros diagnósticos diferenciais. O paciente renal crônico, ele tem uma taxa um pouco aumentada de presença de tumor renal nesse rim, tá? Tem história de cisto, teve sangramento, né? Então, aí proceder com a tomografia e investigar outros diagnósticos. Se não tiver diurese ou a diurese for muito baixa, mesmo ele sendo dialítico, né? Se ele não estiver usando anticoagulante ou tiver alguma patologia gástrica importante, às vezes o anti-inflamatório não hormonal pode ser aceitável para conduzir o quadro de dor. E aí eu trouxe uma revisãozinha bem simples aqui para a gente lembrar, né? Paracetamol, dipirona, os metabólitos são excretados na urina, são dialisáveis, não tem ajuste de tratamento. Você pode tratar o paciente com as mesmas doses do paciente que não tem insuficiência renal. Agora, já os opioides, a gente pode olhar, a lista é imensa, eu trouxe aqueles mais clássicos aqui. Então, assim, tramadol, ele tem 90% de excreção renal e ele não é dialisável. Pode usar insuficiência renal crônica em todos os níveis? Pode, mas não faça com frequência, tá? Então, se geralmente você faz 2, 3 vezes ao dia, tenta reduzir. Lógico que deixar o paciente com dor não é alternativa. Nós vamos tentar resolver o problema do paciente, né, da melhor maneira possível, tá? Codeína também tem excreção renal. O ideal é que use um pouco menos, tá? A morfina não é dialisável, tá? Mas situações agudas importantes em que se faz o uso de morfina, a gente pode até evitar, mas não é contraindicado. Paciente com dispneia, com edema agudo, tem que usar morfina? Sim, não evite por conta disso. Lembrar que o fentanil, né, tem excreção 100% renal e não é dialisável. Então, é comum a gente ver pacientes demorarem a despertar quando eles estão em insuficiência renal aguda, entubados e sedados, né? Muitas vezes, mesmo com o término da sedação, os pacientes demoram a despertar pela intoxicação pelo fentanil. Nem por isso a gente deixa de usar nesses pacientes que estão com esse quadro que necessita de sedação e analgesia profunda. E aí vem dispneia, né? O que é dispneia? Dispneia eu trouxe aqui do dicionário, né? Um sintoma que se manifesta pela dificuldade ou desconforto em respirar. Pode ser algo incompleto, insuficiente, uma falta de ar, pode ter sido rápida ou às vezes associado a várias outras doenças. Então aí o que a gente tem? Está com falta de ar? Nós temos que fazer diagnóstico diferencial e diferencial rápido.
Por isso que muitas vezes todos os atendimentos, os protocolos de pacientes agudos, a respiração é mandatória, passa na frente. Por quê? Porque tem um potencial de deterioração e piora muito rápido. Então, de uma forma bem sumária, a gente vai ter que tentar olhar para aquele doente, fazer uma entrevista rápida. Tem doença renal? Não tem? Tem doença cardíaca? Não tem? É hipertenso? Não é? Tá com febre? Não tá? E daqui você já sai. Né? Esse paciente tem uma possível pneumonia, ele está todo inchado, visivelmente inchado. Será que o pulmão dele também não está com inchaço? Ele já é cardiopata, ele já fez cirurgias do coração, ele usa medicamentos relacionados. E até casos, né, que a gente está falando de doenças mais crônicas, mas aqui o corpo estranho, que é um engasgo, que não dá tempo nem de fazer muitas perguntas e tem que ter ação imediata. Né? Daí, na sequência, a gente tem, né, paciente que tem problema renal, ele tem inchaço. É um sintoma muito frequente, tanto na urgência quanto no consultório, tá? Então, aqui a gente tem que pensar um pouquinho. O mais comum é essa interface que a gente consegue ver entre rim e coração, né? Então, isso foi classificado de uma forma chama síndrome cardiorrenal. O paciente pode ter um problema agudo no coração e piorar o rim. Ele pode ter um problema agudo no rim que vai piorar a função do coração. Esses são os tipos 1 e tipo 3. Já o 2 e o 4 são o mesmo raciocínio, mas para as doenças crônicas, né? Eu tenho uma doença crônica, cardíaca, que leva à disfunção renal crônica. Essa muitas das vezes está envolvida na causa dessa doença renal crônica. E tem aquele outro paciente que não tinha problema estrutural no coração, né? Ele se tornou um paciente dialítico, ele faz diálise há muito tempo e aí ele vai desenvolver uma doença cardiológica crônica nesse sentido. Tá? Então, aqui é uma forma de raciocinar. O paciente está inchado, tem história de doença renal ou cardiológica, um órgão comunica com o outro de alguma forma, né? E aí, sim, olha para o paciente, tenta classificá-lo como uma possível insuficiência cardíaca. Ele tem congestão? Ausculta. Pode ser por ausculta, por raio-x, ou a gente tem ultrassom, tomografia, mas ausculta já é um bom começo. Está saturando bem? Né? Está congesto? E como é que está a perfusão desse paciente? Ele está consciente? Ele está conversando? Ele está adequado? Ele tem as extremidades frias ou não? Né? Ele está urinando? Né? Ele está com falta de ar? Então, não é tão difícil da gente classificar se a gente examinar bem esse paciente. E a partir desse momento, nós temos 4 perfis. Né? O paciente pode estar lá bem perfundido e sem congestão, ou seja, provavelmente a causa da falta de ar dele não é por problemas de volume, tá? Se ainda existir essa falta de ar. Mas o paciente estando quente, ou seja, ele está bem perfundido, aparentemente o coração não está numa insuficiência importante, mas está muito úmido, ou seja, ele está congesto, ou seja, ele tem algum grau de edema pulmonar, tá? E aí a gente pode classificá-lo nessa categoria B, que é a mais comum de chegar no pronto-socorro, e o tratamento vai passar por diurético e vasodilatador. Os inotrópicos, como dobutamina, eles já podem ser considerados se você tem uma doença estrutural muito bem definida, mas se você não sabe, pelo menos vasodilatador diurético é mandatório. Já os pacientes que a perfusão está ruim, lactato está ruim, o tempo de enchimento capilar está ruim, o paciente está desorientado, torporoso, perfusão ele já não tem, né? Vai depender se ele tem edema pulmonar ou não, tá? E aí sim a gente termina de classificar entre frio e úmido, que é a categoria C,
que vai manter a estrutura de vasodilatador diurético, mas aqui o inotrópico é mandatório, né? E o frio e seco, que é aquele paciente, ele até tem um grau de insuficiência cardíaca, nós já conhecemos, mas ele está desidratado naquele momento. Então a gente tem que expandir aquele paciente. Ele está seco, né? Ou seja, ele não tem edema pulmonar, mas ele está mal perfundido. Então a desidratação é uma das causas aqui. E outras causas de edema. A gente começa falando com insuficiência cardíaca, porque a maioria dos nossos pacientes com inchaço são idosos. Os que chegam no pronto-socorro já têm doenças estruturais. Muitas vezes, só de conversar, você já vai direcionar para algum grau de interface entre rim e coração. Mas o paciente não tem história, é mais jovem, nunca teve problema do coração, não tem história familiar e está muito inchado, clinicamente, visivelmente inchado, vamos ter que repensar os diagnósticos, né? Lembrar que a gente ainda tem a cirrose aí para comentar, mas não é tanto o objetivo da aula, mas lembrar das duas síndromes renais glomerulares, que passam com inchaço, hipertensão nas duas delas, né? A síndrome nefrítica, ela geralmente é mais aguda, né? Mas tem uma perda de proteína um pouco menor, mas o paciente diminui o volume de urina e às vezes até tem sangramento, tá? Pode ser só no exame de urina, mas pode ser também visível, tá? A síndrome nefrótica geralmente tem quadros de perda de albumina muito maior, mais expressivas, porque a proteinúria é mais intensa, né? E o edema também é mais intenso, geralmente, nessas patologias. Lembrar que a triagem pode ser feita em qualquer pronto-socorro. Fez o exame simples de urina, tem perda de proteinúria, alguns vêm em cruzes, alguns exames de urina vêm em número mesmo, tá lá, proteinúria acima de 30, ele já tem algum grau de perda. Pode não ser essa a causa do inchaço que você esteja vendo. Aí o ideal é que a gente estratifique isso com exames um pouco mais refinados. Ou a proteinúria de 24 horas, ou a relação da albumina com a creatinina na urina. Esse exame, ele é um ótimo exame porque nem todo mundo consegue colher adequadamente a proteinúria de 24 horas. É uma amostra só e dali a gente faz a dosagem da albumina e da creatinina na urina isolada, tá? Daí a gente já tem uma boa ideia de se esse paciente tem potencial de estar com função renal normal pela creatinina, mas está perdendo proteinúria e dali ele tem edema, tá? Investigar a causa vai direcionar o tratamento correto. Não adianta chegar no pronto-socorro, tá inchado, não sei o que é. Se não for uma emergência, não é furosemida que a gente vai fazer como primeira medida para todo mundo, né? Mesmo que eu às vezes esteja numa unidade que não tenha tudo à disposição como primeiro momento, raciocinar em cima do quadro clínico, conversando com o paciente, examinando ele, já nos dá uma boa diferenciada, né? E aí vem, a gente comentou aqui, a insuficiência cardíaca crônica e aguda com a interface da cardiorrenal, edema agudo de pulmão, uma situação que não tem muita dificuldade de diagnóstico, porque o paciente é grave, ele tem uma ausculta às vezes, não precisa nem de esteto para a gente ver que ele está afogando, né? Agora, aquele inchaço que o paciente não está com falta de ar, mas está com a perna extremamente volumosa, com o abdômen inchado, aí sim a gente vai ter outros diagnósticos que dependem um pouco mais de análise laboratorial, né? Mas lembrar, esse paciente pode estar simplesmente desnutrido. Às vezes ele não está nefrótico por perda, ele está nefrótico por não ingesta, né? Ou ele está totalmente inchado ou nefrótico, né? Como a gente diz, assim, com a albumina muito baixa, pela falta do fígado produzindo essa albumina, né? E aí falha o nosso raciocínio. O paciente está inchado. Onde que está o líquido? O líquido está dentro do vaso?
ele está hipervolêmico, ou seja, a volemia do paciente dentro do vaso está aumentada, isso tem algumas implicações. Ou não, até dentro do vaso não está muito, mas ele está totalmente infiltrado. A água tecidual, a água corporal total está muito aumentada. Então, dentro dessas questões aqui que a gente está vendo, um paciente desnutrido ou nefrótico, muitas vezes ele tem água tecidual aumentada, mas dentro do vaso nem sempre está aumentado. E aí sim que vai ter, na hora que nós formos escolher o tratamento e a forma de tratar, talvez se a gente faz muito diurético, muito rápido, a gente tira rapidamente o líquido do compartimento da volemia e o paciente fica desidratado, piora a função renal. Tá? Então, esse raciocínio na hora do tratamento é fundamental. Tá? Às vezes não adianta a gente querer desidratar, desinchar esse paciente muito rápido, porque a água não está dentro do vaso. Já no edema agudo de pulmão e a insuficiência cardíaca, nós já temos uma constatação que esse paciente está hipervolêmico. É no sangue que está com sobrecarga. Então, é dali que a gente já pode tirar diretamente. A furosemida, o diurético é importante. Tá? Pontos chaves de todo paciente com edema. O paciente incha de uma forma geral, sendo rápida ou não, quando, de algum modo, ele ganha mais líquido do que ele elimina. E isso vai se acumulando ao longo do tempo. Tá? Então, quanto de água a gente vai dar para um paciente que está inchado? Isso vai depender do quanto ele urina. É difícil quantificar, idoso não quantifica, mas assim, ter uma média do quanto está entrando, quanto que sai, ou pelo menos a alteração de peso de um dia para o outro, ajuda no raciocínio de se eu estou pegando pesado nesse diurético ou não. O paciente perdendo de meio a no máximo 1 quilo por dia, né? Mas idealmente meio quilo por dia, fazendo uma restrição de água, às vezes é suficiente para dentro de uma semana já está muito melhor sem ter comprometido a função dos rins. Tá? Soro fisiológico com sal, a gente vê muito, né? O paciente está com dieta hipossódica e aí está recebendo hidratação com soro. Então temos que analisar o que nós estamos fazendo na condução desses pacientes. No geral, o paciente ambulatorial, ou que foi no pronto-socorro, que vai receber a alta com orientações, né, restrinja um pouco de água enquanto ele está inchado, faça dieta hipossódica na maioria dos casos, tá bom? Lembrar que, e se o paciente já tiver com hiponatremia, se ele tiver com sódio muito baixo, será que a gente precisa tirar o sal para todo mundo? Então, não é assim. Para a maioria das pessoas, sim, ele vai desinchar se ele estiver comendo muito sal, comendo menos sal, mas não é para todo mundo. Ideal, não tem sódio disponível, vamos com a maioria. Orienta a restrição de sódio e colhe exames laboratoriais para frente, o especialista ou mesmo o colega, o clínico, vai continuar avaliando esse paciente posteriormente. Né? Quanto às arritmias, o paciente renal chega com histórico de arritmia, com taquicardia. As arritmias são muito temidas no meio nefrológico. Né? Lembrar que o eletro é mandatório, sem eletro a gente provavelmente não vai conseguir diagnosticar. É uma das causas de morte súbita no paciente renal crônico, principalmente o dialítico. Tá? Às vezes ele abusa da dieta, ele falta sessões, e a grande causa de morte súbita pode ser arritmia e muitas vezes evento coronariano mesmo. Durante as sessões de hemodiálise, a gente tem fibrilação atrial paroxística como a maioria dos eventos. E aí vem, todo mundo que tem alteração renal tem que lembrar que ele possa ter distúrbio de potássio, né?
O potássio é muito frequente em sucos, frutas, em verduras, água de coco, refrigerante. Então, ele está muito envolvido na nossa dieta. E o paciente que não urina e que depende de diálise, ele não tem o seu mecanismo principal de eliminação desse potássio. Tá? Então, o paciente chegou, é renal crônico, é dialítico, com qualquer queixa que seja no pronto-socorro, se for de origem cardiovascular, respiratória ou de algo clínico, inclua o potássio nessa avaliação. Tá? Às vezes a gente se surpreende e até encontramos sintomas que possam estar relacionados. Tá? O tratamento vai passar por diurético, Sorcal, que é uma resina de troca, uma resina até cara, não é acessível, não é fácil de encontrar, não tem muito no pronto-socorro, é utilizado às vezes mais em ambiente hospitalar. Tá? Inalação com beta-2 de curta duração, tá? O salbutamol. Solução polarizante, que é aquela feita com insulina regular e a própria glicose. Bicarbonato de sódio e, por fim, a hemodiálise, para a gente retirar isso. Aqui são exemplos da evolução das ondas do eletrocardiograma, principalmente a onda T, né, na vigência de um potássio que vai de 6 até 9. E o contrário, ter potássio baixo é um problema? Não, raramente nos pacientes renais crônicos isso vai ser um problema, mas a gente não pode exigir que qualquer paciente nessa situação não possa ter um potássio baixo. Então, diarreia, vômitos importantes, abuso de diurético, tem história de doença tubular ou alguma coisa renal, o potássio vai ser solicitado e daí a gente tem que ser avaliado, tá? Então, da mesma forma que as ondas no eletrocardiograma se alteram no aumento, nós conseguimos às vezes detectar uma suspeita de hipocalemia pelo próprio eletrocardiograma. E aí, reposição oral e endovenosa, lembrar daquelas regrinhas que a gente tem para repor. Tá? O potássio feito de maneira rápida pode precipitar uma arritmia fatal. Então, ela tem uma forma de ser feita. É a hora que todos da cadeia da saúde são importantes e corresponsáveis. Um soro que foi prescrito para ser passado em 1 hora não pode ser corrido em 15 minutos. Um soro que foi planejado correr em 2, 3 horas não pode correr em 1 hora. Muitas vezes existe reposição de eletrólitos e o tempo é um fator dessa prescrição. A concentração da solução também, né? A veia periférica aguenta uma concentração sem doer e a veia central consegue uma concentração maior da solução, tá bom? Isso é facilmente encontrado nos livros, em guidelines, isso é fácil de ser consultado à beira-leito, não precisa... quem não trabalha com urgência e emergência com muita constância, basta ter acesso a fontes confiáveis de consulta e você vai conseguir achar essa informação. Antes aqui, os distúrbios do cálcio, lembrar que o cálcio também tem uma correlação estreita com algumas arritmias, né? Quando a gente tem hipercalcemia, o intervalo QT diminui e a hipocalcemia, o intervalo QT aumenta e isso também está relacionado com alguns distúrbios e arritmias, algumas vezes até malignas. O que eu acho que a gente tem que lembrar? Todo paciente renal crônico, pela sua fisiopatologia, por não absorver bem o cálcio pelo intestino, por não fazer a conversão da vitamina D e ter esse mecanismo que garante o cálcio normal, ele tende a ter cálcio baixo. Tá? Então, paciente com evolução para insuficiência renal crônica e as fases mais avançadas da doença renal crônica cursam, no geral, com cálcio normal abaixo. Tá?
Tá? Se o cálcio estiver normal, muitas vezes é porque o PTH já está agindo aí, tirando o cálcio do osso e mantendo o sangue com cálcio normal. Agora, se o paciente já tem uma creatinina muito aumentada, já sabidamente é crônico e ele chega com cálcio alto, tem alguma coisa que nós temos que investigar e continuar na suspeita, tá? Primeira coisa, afasta a iatrogenia. Checa a lista de medicamento que ele está usando. Será que ele não está repondo cálcio demais? Né? Repondo vitamina D demais? Afastar condições malignas, tá? E aí vem paciente renal crônico, dialítico ou não, em fase avançada, com cálcio alto, suspeita de câncer, tá? Mieloma múltiplo, principalmente se ele for muito idoso. E aí vem na mulher, olha a mama, olha os cânceres, vai pela epidemiologia, começa a buscar tumores mais facilmente encontrados na população geral e aí, na sequência, afasta os demais. Tratamento de hipercalcemia, aqui sim é um dos mais clássicos que a gente vê, que é o uso da furosemida com a hidratação. O que é isso? Se eu pegar um paciente que não está inchado, não tem excesso de líquido e ficar dando diurético para ele jogar o cálcio fora ou jogar o potássio fora, isso vai acontecer, mas em paralelo a água vai junto. Se eu não quero que aquele paciente se desidrate, em paralelo eu também faço hidratação endovenosa. Então, hipercalemia, que é potássio alto, e hipercalcemia, que é potássio alto, justifica sim nós encontrarmos na prescrição, na mesma prescrição, um soro de manutenção, um soro lá de hidratação, associado à furosemida de horário e tudo mais. Que é uma situação que a gente às vezes acaba encontrando em prescrições, mesmo fora dessas situações. Paciente que chega num pronto-socorro e tem uma prescrição de 2.000 de volume em 24 horas com diurético, ou eu quero eliminar o potássio dele ou eu quero eliminar o cálcio dele, na maioria das vezes. Fora isso, será? Ele está precisando tirar água ou ele está precisando ganhar água? Porque eu estou hidratando e mandando o diurético na sequência, então antes de você prescrever hidratação para o seu paciente ou a furosemida para esse paciente, raciocina em termos de balanço o que ele realmente precisa e qual que é a sua intenção. Dar água para ver o xixi sair dando diurético nem sempre vai mudar alguma coisa, tá? E lembrar do bifosfonato para redução de cálcio, geralmente são pacientes oncológicos, né? Aí dá preferência, se ele tiver já alteração de função renal, pelo pamidronato. Nas crises hipertensivas é importante, né? Todo pronto-socorro, todas as situações de urgência podem acontecer de você pegar uma crise hipertensiva, sendo paciente renal crônico ou não. Tá? Então, a primeira coisa, o paciente tem uma crise hipertensiva, que é definida por uma pressão diastólica acima de 120, uma elevação rápida da pressão, geralmente sintomática. É crise real ou é uma pseudocrise? Né? O paciente está ansioso, tem enxaqueca, acabou de vomitar, está numa crise de pânico, né? Tem alguma coisa provocando essa crise hipertensiva? Trate adequadamente. Tá? A partir do momento, não, realmente é uma crise hipertensiva, tem critérios, a pressão diastólica está muito elevada, esse paciente tem sinais e sintomas que remeteriam a lesões de órgão-alvo aguda, ou seja, ele está confuso, né? Ele pode ser um AVC, é uma gestante que está com eclâmpsia, tem dor no peito, está possível infarto, né? Tem edema agudo hipertensivo, está lá afogando com falta de ar, olhou o fundo de olho, que é algo que é difícil a gente conseguir fazer no primeiro atendimento, mas a gente já consegue ver alteração
na fundoscopia, então esse paciente tem crise hipertensiva, emergência hipertensiva, tratamento endovenoso. Alguns, nem sempre, estão sintomáticos, já são portadores de AVC, já são renais crônicos, insuficiência cardíaca, coronariopatia. Vamos pensar aqui, tá a maioria dos casos de crise hipertensiva que chega na urgência e emergência. Muitas vezes o tratamento de repouso, tratamento via oral são suficientes. Tá? Classificar entre urgência e emergência tem que ser rápido, tem que ter um pouco de expertise, né? Nenhuma das duas possam passar sem tratamento, mas devidamente segregar as urgências como algo que você possa controlar com um certo tempo, às vezes até com tratamento e otimização do tratamento oral. E as emergências sempre em ambiente de monitoramento e muitas vezes tratamento endovenoso. Aqui são só um quadrinho aqui que eu separei para a gente lembrar, né? O que é uma urgência hipertensiva em termos de exemplos, né? A pré-eclâmpsia, a insuficiência cardíaca que está descompensada. Você não precisa tratar isso agudamente e tirar o paciente de uma pressão super alta para uma normal em poucos minutos, né? Paciente com insuficiência coronariana, o próprio paciente portador de insuficiência renal crônica, hipertensão maligna, glomerulonefrites. As emergências já não tanto. AVC isquêmico, hemorrágico, tá confuso pela própria encefalopatia, tá em edema agudo, tá com um quadro de infarto agudo, não tem jeito. E a própria eclâmpsia você tem que tratar agudamente. Aqui eu trouxe algumas drogas, né, que a gente tem mais disponível aí, que é o captopril, que é o losartan, e a clonidina, tá? O minoxidil são para casos mais refratários, geralmente até paciente crônico que usa, já tem hipertensão, difícil controle, né? Difícil hoje de encontrar, muitas vezes a gente só está conseguindo utilizar para pacientes de forma manipulada, tá? Eu abro um parêntese, né? É uma crise hipertensiva, não é urgência, a gente vai otimizar o tratamento clínico, mesmo que internado, né, com repouso, com dieta hipossódica, e vai avaliando a resposta, certo? Lembrar o seguinte, paciente que tem, às vezes na sua primeira história ele não tem nada sabidamente renal, e logo nos primeiros exames você já vê uma creatinina alterada, e você está fazendo captopril e losartan, você tem que avaliar bem se esse paciente não está realmente numa condição de insuficiência renal aguda, tá? Com insuficiência renal aguda, geralmente o ideal é que você retire o controle daquele momento do IECA e do BRA, tá? O captopril, losartan e os demais. Se o paciente já está em quadro de insuficiência renal aguda, mas a causa do problema é de origem cardíaca, ele tem insuficiência cardíaca, aí não é tão mandatório você retirar imediatamente, talvez redução de dose, mas aí você vai ter que avaliar bem esse paciente, se vale a pena você retirar totalmente ou não esse tipo de droga, tá? Lembrar que elas auxiliam, né, tanto na pré-carga quanto na pós-carga ali dentro do glomérulo, tá? Então tem todo o mecanismo ali de arteríolas aferentes e eferentes que podem aumentar a filtração, diminuir a filtração do rim. E para as emergências, né, niprid, tridil, tá? Para que você consiga realmente reduzir, que é o nitroprusiato, a nitroglicerina, que você consiga reduzir essa pressão de uma forma mais rápida, tá? Lembrar que a furosemida associada na crise é reservada para os pacientes congestos, paciente em que você detecta que a volemia aumentada esteja contribuindo com aquele quadro agudo de pressão tão alta. Cai muito bem no paciente renal crônico.
geralmente ele urina nas fases iniciais. Se ele está numa emergência hipervolêmica, ou com dispneia, com cefalopatia hipertensiva, geralmente a furosemida vai ser muito bem-vinda, associada às outras drogas vasodilatadoras arterial e venosa, aí, que é o niprídio e a nitroglicerina. Aqui são só exemplos, lembrando, edema agudo, lembra que tem nitrato, tem a morfina, que possa ser utilizada já na emergência, tá? O próprio niprídio, se a pressão estiver muito alta. O nitrato sublingual ou endovenoso, se fosse coronariana, e o beta-bloqueador, tá? Para dissecção de aorta, causa muita dor, então temos que abaixar a pressão e também reduzir a frequência. Tá? Hipertensão maligna é nitroprussiato, AVC isquêmico ou hemorrágico com a pressão muito aumentada, você também tem que associar. Tá? Na pré-eclâmpsia, lembra da hidralazina, que é muito frequente de usar. Infecções. O paciente chega com febre, ele é um renal crônico, faz hemodiálise. Primeira coisa, olha o acesso. O paciente tem catéter, o paciente pode estar com infecção do catéter ou ter uma infecção de corrente sanguínea. Ah, não, ele faz diálise peritoneal. Temos que afastar a peritonite. Tá? E eles são pessoas normais, pessoas frágeis, mas estão susceptíveis às mesmas doenças que a população geral. Então, eles podem ter dengue, eles podem ter gripe, eles podem estar com diarreia, uma gastroenterite. Não exclui o fato. Agora, tem particularidades nesse atendimento, e aqui eu vou comentar um pouco. Então, infecções. Tira bem uma história, se possível, entre em contato com uma equipe que cuida desse paciente lá na clínica, tá? Comunicação é essencial, através dela você vai saber de dados do que aconteceu ontem. Caso esse acompanhante ou mesmo paciente não conseguir expor, a clínica vai ter dados importantes para a sua tomada de decisão. Lembra, coleta de hemograma PCR, se tiver num local onde a hemocultura esteja disponível, colhe a hemocultura, tá? Colhe do catéter, colhe periférico, não sei exatamente que bactéria que é bacteriano, entra com antibiótico empírico para cobrir gram positivo e negativo. Tá? A maioria dos protocolos passa aí por cefazolina e ceftazidima, tá? Mas você vai ter que avaliar bem o que você tem. Nós temos aí disseminação hematogênica, tá? Pode ser na hora do implante de um catéter ou da punção de uma fístula, pode ser na manipulação, na contaminação desse fluido, na água da diálise que esse paciente utiliza, que é muito mais raro, tá? Então, e da própria microbiota do próprio paciente. Então, lembrar de paciente com doença renal crônica, principalmente os dialíticos, lembra de infecção de corrente sanguínea ou infecção relacionada ao acesso vascular. E aqui eu trouxe alguns exemplos de catéter para vocês se familiarizarem. Esse é o catéter de curta permanência, é o que a gente mais encontra, principalmente serviços agudos, os pacientes estão começando a fazer diálise. A maioria das vezes ele começa com esse catéter mais simples. Você vê ele é inserido aí, nesse caso aí na veia jugular direita, a ponta dele está lá próximo à entrada da veia cava superior. Tá? Ele tem que ser o mínimo manipulado, não pode ser molhado, tem que ser mantido seco, feito curativo, preferencialmente somente unidades que têm experiência, né? Mas se o paciente está numa unidade básica e o catéter está sujo, está molhado, nada impede você de corrigir aquela situação. A gente não pode deixar o paciente nessa situação só aguardando ir para a hemodiálise, para fazer o curativo pela assistência especializada. Aqui está o catéter tunelizado de longa permanência, quer dizer, ele tem um ponto de inserção na pele, lá na veia, diferente da saída. Ele passa por baixo do tecido, no tecido subcutâneo.
e ele geralmente tem aqui um cuff, que é uma barreira. Isso aqui é um feltro que esse catéter vai gerar nessa localização uma resposta inflamatória que vai gerar uma capa de fibrose ali, que vai tentar barrar a disseminação por meio da pele, tá? Outra coisa que a gente tem que falar sobre os catéteres na urgência e emergência. Eles, para manter a sua patência, eles sempre são preenchidos com heparina pura, heparina às vezes diluída, bicarbonato, citrato, alteplase, alguns antibióticos. Então, esse acesso fica exclusivamente destinado à diálise, porque nós precisamos saber o que tem dentro dele antes de manipulá-lo. De maneira alguma é recomendado que a gente infunda o que está ali. Primeiro que nós nem sempre sabemos o que é, tá? Então a gente não sabe que tipo de situação. Às vezes, um erro grave que pode acontecer, você precisa fazer uma cirurgia de urgência, não tinha veia, vai usar o catéter, você infunde o que está ali dentro. E tem heparina. O paciente vai ser anticoagulado no ato cirúrgico. Então, se for o caso de ter que manipular esse catéter, usar numa situação de emergência, despreza o que você tem ali de preenchimento. E quando não for usar mais, você tem que lavar o catéter e preencher novamente. Senão o catéter coagula e ele não vai ser mais possível para ser utilizado durante a próxima sessão. E aqui tem a forma mais comum do paciente crônico de filtrar o sangue, que é através da fístula arteriovenosa. Fístula arteriovenosa nada mais é que a gente faz uma cirurgia e liga uma veia a uma artéria. Essa veia vai se desenvolver, vai engrossar, vai ganhar um fluxo muito maior e vai facilitar as punções. Nós puxamos pelo lado arterial, né, ou seja, mais distal, e devolvemos no mais proximal. Às vezes o paciente não tem condição de fazer isso e coloca-se uma prótese, tá? Punção de fístula e prótese, elas são geralmente destinadas para a equipe que sabe puncionar. Tem agulha própria, tem técnica própria, nem sempre é fácil, tá? Existem muitas intercorrências. Aqui está um exemplo de paciente que teve a fístula puncionada, que infiltrou durante a sessão, ou seja, a agulha deslocou um pouquinho e entrou um volume imenso de sangue ao redor do tecido da veia. Então a veia está aí no meio e continuou vazando, causa muita dor. Às vezes o paciente perde a fístula porque tem que comprimir muitas vezes, ou ele tem que esperar esse hematoma ser regredido para depois voltar a usar a fístula. Ele acaba ganhando um acesso de diálise de curta permanência de forma temporária, tá? Então, o paciente tem fístula, não funciona, não pode passar um abocate ali dentro, tá? Não pode garrotear para coleta de exames, não pode medir a pressão arterial naquele membro, tá? É tudo no membro contralateral. Ok. E aqui tem o que a gente mais precisa, né? Cada dia mais nós temos disponíveis tecnologias que facilitam os cuidados, películas novas, materiais novos, né? Um grande avanço foi o uso do conector no catéter, que permite que a gente consiga fazer uma higienização. Ele tem uma barreira aí dentro e uma higienização, e que às vezes facilite o manuseio, minimizando os riscos, né, de contaminação luminal ali na hora da conexão, tá? Mas nada
dessas películas, desses curativos melhores, vão substituir a lavagem de mãos e todas as precauções que a gente tem. E aí tá, exemplos que eu trouxe aqui de catéteres, não são de diálise, esses são catéteres centrais, mas que está com sujidade, está com sangue, né? Não adianta você ter um filme, uma película protetora, se lá dentro o ambiente já não está bem esterilizado e bem feito esse curativo. Então, o médico, o enfermeiro da emergência, ele tem que ajudar, né, dentro da cadeia. Se o paciente chegou lá e tem estabelecido que está com sujidade, ele pode proceder o curativo de uma forma que ajude esse paciente a não ter que esperar chegar na clínica para fazer. E lembrar, isso é um pouco mais novo, nós não temos disponível em todos os lugares, né? Mas eu acho que o uso do catéter central de inserção periférica está cada vez mais em uso e ele não pode ser utilizado nos pacientes dialíticos ou pré-dialíticos que saibam que já são pré-dialíticos. Ele acaba, né? Ele vai inutilizar essa veia acefálica ou a basílica que ela for puncionada para a confecção de uma fístula futura. Então, um paciente dialítico que está internado na UTI e que passa uma PIC de um lado, ele vai provavelmente perder uma boa veia, uma boa chance de ter o acesso definitivo naquele braço. Então, se você já sabe que o paciente tem potencial ou já é dialítico crônico, não passe PIC. E aí sim, todas as infecções relacionadas a túnel, a endocardite ou a propriamente infecção de corrente sanguínea, ela tem critérios, tem que ter sinal clínico, tem que ter culturas positivas, né? E aí você vai estratificar e tratar. Sempre comunique a clínica antes de remover um catéter. Por quê? Porque nós não sabemos o histórico de punções desse paciente. Apesar da conduta estar correta, de ter que tirar o catéter, principalmente se for uma emergência, mas a gente tem que lembrar que daqui 1-2 dias no máximo esse paciente precisa fazer diálise de novo. E se ele já tem todas as veias trombosadas? Talvez essa informação no momento certo facilitaria uma conduta um pouco diferente. Talvez não vai se tirar o catéter definitivo, vai trocar por guia, e aí as situações vão ser analisadas em conjunto com a equipe assistente. Tá? Aqui é só mais um fluxograma, né, de tratamento das infecções do catéter de longa permanência. Às vezes é só o ósteo que está um pouquinho permeado, aquela saída, né? Às vezes não, o paciente já está com quadro de bacteremia, está com tremor, está com febre, né? Que aí já tem uma infecção de corrente sanguínea, né? Ou é somente do túnel, daquele pertuito subcutâneo que o paciente está apresentando infecção. Muitas das vezes a gente acaba removendo o catéter. E aí segue os fluxogramas de acordo com os agentes. Na diálise peritoneal, muitos não conhecem, esse é um catéter de Tencoff, né? É através dele que a gente faz a troca do líquido limpo, né, preparado para a diálise peritoneal. Você infunde dentro do abdômen e posteriormente você drena. Se a paciente que faz diálise peritoneal chega no pronto-socorro, tem febre, eu não tenho outro foco, não está com diarreia, não está com dor de dente, não tem infecção na pele, não está com sintoma de via aérea, lembra, pode ser infecção ali do peritônio, tá? Entre em contato com a equipe, geralmente eles já estão até sabendo, tá? Mas o próprio paciente ou os responsáveis conseguem te trazer informações. Olha, o líquido ficou turvo, olha, não está drenando bem, e ele pode tirar esse líquido para você, porque eles já são treinados a fazer uma troca manual e coletar essa solução para você.
Então, avalie a turbidez, peça para o paciente fazer uma troca manual e colher esse material e manda esse líquido para análise, tá? Tanto de análise da citometria, né, quanto da microbiologia. E começa a antibiótico terapia guiada ou empírica para gram positivo e negativo. Tá? Muitas vezes o que se usa mais é o cipro com cefalexina ou cefadroxil. Né? Então, em resumo, né, paciente dialítico, anamnese é fundamental. E particularidades dessa anamnese? Lembra, pergunta se ele urina. Outra pergunta, qual que é seu peso seco? Você saiu bem na última sessão? Como que ela foi? Que dia que foi? Raramente esses pacientes estão desidratados na sua frente. Ele não urina, então tudo que ele bebe geralmente acumula e é removido na próxima sessão. Então, não é comum a gente encontrar esse paciente desidratado. Tá? Avalie o hematócrito, avalie a urgência do problema que está na sua frente antes de você proceder a uma hidratação. Né? Às vezes vai fazer ultrassom e o paciente recebe a mesma orientação de todo mundo. Olha, você tem que tomar muita água para fazer ultrassom. Se ele não urina, essa urina não vai chegar à bexiga e não vai adiantar nada você dar a água. Então, a técnica correta de muitos exames de imagem é ter a bexiga cheia. Mas é necessário no paciente dialítico? Se ele não tem uma urina abundante, não faça. Porque o que vai acontecer? Se só está dando líquido, ele pode ter uma piora clínica de falta de ar por conta disso. Tá? E lembrar, o paciente está com diarreia, às vezes ele está desidratado sim. Mas será que eu vou hidratar ele da mesma forma? Entra 500, entra 1000 ml lá de soro, igual o paciente que urina? Não é por aí. Faça hidratações menores, de menor volume e reavalie com mais frequência. O paciente melhorou o sintoma, clinicamente já não está mais desidratado, encerra essa hiperidratação. Então, lembra, ele está com dengue, a gente vai hidratar ele da mesma forma? Será que ele está realmente desidratado? Pergunta o peso dele, pesa ele ali na hora. Ele já está 3, 4 quilos acima do peso que ele saiu da última sessão. Ele não está desidratado. Pode olhar o hematócrito desse paciente, que ele não vai entrar no critério de hidratação endovenosa. Então, com essas mudanças na anamnese, você consegue, às vezes, diferenciar e dar um atendimento um pouco mais adequado para esses pacientes dialíticos. E, claro, né, na hemodiálise, a gente tem as indicações de fazer uma sessão extra ou começar até a tratar. E aí elas são mais clássicas, né? O paciente tem síndrome urêmica, está com pericardite, está sangrando, está confuso, tem edema de pulmão, tem potássio aumentado apesar de você ter feito todas as medidas, a acidose não corrigiu, né? Sabidamente você está intoxicado com alguma droga que é removida com hemodiálise, isso também pode ser uma indicação de hemodiálise de urgência. Tá? Aqui não é uma condição, não é uma doença, mas é muito frequente, a gente tem muitas dúvidas assim, né, a respeito do uso dos contrastes nos pacientes renais. Então vamos lembrar, o contraste iodado que é feito na tomografia, ele tem um potencial de piorar a função renal. O gadolínio também. Entre um e outro, o gadolínio da ressonância tem uma piora assim, menos importante, menos frequente. Tá? O que é importante a gente ver é se o paciente tem função renal normal. Eu acho que você escolheria o exame que é melhor ao doente. Tá? Se ele já tem uma insuficiência renal crônica, tá? Não muito importante, tá? Eu acho que esse paciente vai ser preferível o gadolínio. Tá bom?
Mas o paciente que é mais grave, que tem várias comorbidades, vamos evitar o contraste iodado, tá bom? Paciente que já faz hemodiálise, faz xixi, urina bem, evita o iodado, porque às vezes o paciente, mas ele já faz hemodiálise, então, mas ele pode diminuir essa urina que ele faz, e isso é positivo para a qualidade de vida dele, tá? Então, o paciente renal crônico dialítico, se puder evitar o contraste iodado, tudo bem. Seria melhor, principalmente para aqueles que urinam. Não é necessário que nós façamos uma sessão de hemodiálise para remover o contraste iodado logo na sequência, tá? Isso não vai mudar nada, nem no paciente com insuficiência renal aguda e nem no paciente com insuficiência renal crônica. Para o gadolínio, a recomendação é que a gente evite ao máximo o uso do gadolínio no paciente que já faz hemodiálise. Mesmo assim, ele não vai fazer ressonância? Não. Se for necessário, faça. Mas se você puder evitar o gadolínio, sim. Existe uma premissa, porque existe uma doença chamada nefrose sistêmica nefrogênica relacionada ao gadolínio, que é uma doença que o paciente faz uma fibrose cutânea importante, né? Só foi visto em quem já era dialítico. Então, sugerimos fazer a sessão logo após o uso do gadolínio, para aqueles que já são dialíticos. Para outros pacientes, não tem indicação de dialisar para remover o contraste. Então, assim, em suma, a gente não precisa ter medo do paciente portador de doença renal, né? Buscar o conhecimento facilita a condução, resgate a clínica médica que tem dentro de cada profissional e dedicar. É nos detalhes, não sabendo, indo atrás da equipe, né, para que a gente possa sim cuidar bem desses pacientes em todos os momentos, seja no ambiente ambulatorial, preparando eles para um dia precisar de fazer as terapias de substituição, dentro das unidades de diálise, que tem todas essas urgências que a gente está vendo aí, elas também acontecem dentro do ambiente da diálise, né? E também para que ele tenha uma assistência adequada em qualquer pronto-socorro onde ele vá ser atendido, que todos os profissionais tenham conhecimento à altura para proporcionar o melhor atendimento de uma doença que tem uma mortalidade alta. Agradeço à SES, ao UFG, ao Núcleo de Telemedicina. Fico à disposição aí da Secretaria ou em alguma outra oportunidade para novos esclarecimentos.